Bom, hoje é um tema um pouco diferente, né, Tiagão? Hoje não é um tema muito... Hoje é mais uma conversa, né, Júlio? Não é um tema técnico, né, que geralmente a gente traz aqui, né? Hoje realmente são causos, né? Causos que já aconteceram comigo e contigo aí. Hoje a gente vai explicar para a galera um pouco do caminho das pedras, vamos dizer assim, né, Tiago? Exatamente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a vida, né? Sobre o que a gente já encontrou aí no período de perícia, de assistência técnica, umas curiosidades, né? Alguns pontos falhos aí da gente, que errar, como se diz, errar é humano, né? É humano. Não somos perfeitos. Exato. Então, a gente vai compartilhar com vocês aí, pessoal, um pouquinho aí do dia a dia da perícia e da assistência técnica. Eu acho que isso aí. São causos que a gente vai contar aqui hoje, né? Alguns tropeços que nós tivemos ao longo do caminho aí, e que pode ajudar com certeza os profissionais, né, Tiagão? Com certeza, né, Júlio? A gente tá cansado de ver, né, o pessoal contando só as coisas boas, né? E a nossa intenção hoje é mostrar para vocês que estão nos assistindo aí que, assim como toda profissão, como todo trabalho que a gente desempenha, existe aí os pontos positivos, né? Existem os atos falhos, né? E como nós somos humanos, nós estamos passíveis a erros, né? E contar um pouquinho do nosso aprendizado. Né? Eu costumo ver muita gente falando, a gente só vê as pingas, né? E não vê os tombos, né? Então, a intenção é justamente de contar, né, os tropeços, as falhas e algumas curiosidades, umas situações cômicas, né, que nós passamos como perito, tá? E com isso, né, Júlia, que a gente acaba passando, assim, que todo tropeço, né, todo tombo que a gente leva serve de motivação, né, toda não conformidade serve para você criar uma melhoria contínua, vamos assim dizer. Então, o que nós vamos passar hoje de falhas, né, de situações que nós vivemos aí na assistência técnica e na perícia, serve para você que está nos assistindo também para falar, opa, não vou errar aí. Né? Se eles já passaram por isso, não vou passar. Né, Júlio? Então, exatamente. Posso começar, Júlio? Posso contar um caso? Pode, fica à vontade, Tiagão, fica à vontade. Vou contar, então, aconteceu mais ou menos uns 3 anos atrás, primeiro caso, né? Foi designado para fazer uma perícia de insalubridade e periculosidade. E quem estava movendo uma ação, né, o reclamante, era um técnico de segurança do trabalho. Aí eu pensei, mas técnico de segurança do trabalho, né, pedindo um adicional de insalubridade, pode acontecer? Pode. Né? Vamos fazer a investigação. E ele trabalhava num shopping, e o que ele alegou na inicial? Que ele tinha o direito à insalubridade, porque ele fazia inspeções na praça de alimentação, então ele tinha que ir nos restaurantes com um checklist, preencher lá as condições de segurança todo dia, então ele alegava que era muito quente. E ele também alegava que estava exposto a ruído, porque ele tinha que ir na casa de máquinas, verificar se os motores estavam todos funcionando, se estavam com condições seguras, e era uma inspeção rotineira, de aproximadamente uns 15 a 20 minutos. E ele alegou na periculosidade que pelo ato dele abrir um portão para o caminhão de gás entrar para poder carregar os cilindros, né, dessas cozinhas, ele também tinha o direito à periculosidade. Então, são um caso assim que eu falei, mas, poxa, vamos analisar, né? Aí, na perícia, eu questionei para ele, falei, olha, beleza, com relação ao ruído, você recebia proteção? Porque eu vi aqui que não tem ficha de EPI nos autos. Aí ele alegou, não, nunca me foi fornecido protetor auricular. Eu falei, estranho, né? Porque é técnico de segurança. E aí a gente sai para a área, né, para fazer a diligência, e dentro desse shopping tinha uma equipe de funcionários do shopping, que ele também era responsável por garantir a segurança desses profissionais, né, dessas pessoas. E num determinado momento, em entrevista, eu questionei algumas das pessoas que estavam utilizando EPIs, né, que tinha lá faxineiro, tinha mecânico, né, tinha outras funções que trabalhavam para esse shopping, e eu perguntei para eles, você recebe EPI? Você utiliza EPI? Ele falou, sim, a gente faz uso do protetor auricular, dos EPIs que forem necessários. Eu falei, quem que entrega o EPI para vocês? Ele falou, são os técnicos de segurança. E aí eu fui para esse técnico e falei, olha, você entrega EPI para os funcionários, mas você mesmo não recebe? Como é que funciona isso, né? Então a gente foi descobrindo que às vezes a pessoa entra com um processo com uma má intenção, vamos assim dizer. Né? Então o técnico de segurança que faz a gestão de EPIs não recebia EPI. É um pouco contraditório isso.
Então, o que eu tirei de aprendizado? Né? Tinha periculosidade? Não, ele não tinha um adicional de periculosidade. Por quê? Porque a atividade dele não era diretamente ligada lá às questões de abastecimento, ele não entrava em área de risco, enfim, ele não tinha contato nenhum. A atividade dele era destrancar um portão comum, certo? O caminhão entrava pelo shopping, passava por ele, entrava na área de risco, que era fechada, trancava, e quem fazia o descarregamento desse gás GLP era o motorista do caminhão, uma área aberta, então não tinha condições de gerar periculosidade. Né? E aí eu digo assim, o que a gente tira de aprendizado dessa situação? Bom senso sempre é bem-vindo. Tá? Tanto de quem está analisando, né, de quem está sendo perito ali, né, para fazer a avaliação, quanto pelos assistentes técnicos, enfim, as partes, né? Então, um bom senso no processo é sempre bem-vindo. Nem tudo que parece é verdade. Então, às vezes, você já chega com um pré-julgamento. Né? É técnico de segurança, então ele tem que garantir a segurança dele, mas às vezes você pode, como eu pensei, olha, realmente ele pode ter um acesso, né, em uma área periculosa. Então, a gente já chega pensando que vai encontrar uma coisa e, na verdade, é outra. Então, enfim, esse é o primeiro caso que eu lembro, assim, uma boa lembrança, né, que chegou a ser cômico para mim, né, o técnico de segurança que pede adicional de insalubridade e alega nunca ter recebido um EPI. Né, um pouco estranho. Exato. Que fique claro, né, Tiagão? Nada contra profissionais, né, técnico de segurança que ingressa com a ação, né, pedindo insalubridade e periculosidade, mas assim, esse caso específico, existem situações, né, que geram, óbvio, você tem às vezes que fazer inspeções dentro de CCMs, dentro de subestações, são situações que geram periculosidade. Tá? Às vezes você trabalha num local que é extremamente quente e não existe EPI para neutralizar calor. Então, tem um adicional de insalubridade? É claro que tem, não é porque você trabalha numa área de segurança que você está blindado dos riscos e das condições. Mas nesse caso em específico, não era uma situação geradora de insalubridade e muito menos de periculosidade. Bom, dando sequência aqui, e para cada caso que a gente vai comentar aqui, pessoal, a ideia é que a gente mostre para vocês algumas lições aprendidas da nossa parte, né? Então, eu acho que toda oportunidade, toda falha, todo tropeço, toda situação até mesmo engraçada, né, ou constrangedora, é preciso que a gente tire lições disso, né? Então, foram situações que ocorreram conosco, como perito ou como assistente técnico, e a gente traz aqui para vocês, né? Bom, essa aqui, para quem me acompanha nas redes sociais aí, já viu eu comentando sobre essa, né, sobre essa situação, em uma perícia que eu fui realizar, tudo programado, né, era numa zona rural, ficava cerca de 80 quilômetros daqui da cidade de Uberaba, onde nós moramos, né, tanto eu quanto o Thiago, tudo certo, tudo programado, tudo planejado, né, computador verificado antes de ir para a perícia, né, caderno, tudo certo, né, enfim, as minhas anotações, né, estava tudo perfeito. Fui para a perícia, cheguei lá na portaria da empresa, né, anunciei, né, só um segundo, vou verificar lá. Geralmente, quando já tinham feito outra perícia outra vez lá, quando eu cheguei, o porteiro já estava ciente, né? Dessa vez ele não estava ciente. Ele falou, deve ser um porteiro novo, alguma coisa assim, né? Beleza. Aí ele ligou lá, olha, pediu para guardar um pouquinho, pediu para o senhor guardar uns 15 minutinhos. Beleza, olhei no relógio, de fato, eu cheguei um pouco antes, né? Aguardei, me chamou, pode encaminhar, pode entrar lá na área, na sala da segurança do trabalho. Eu já tinha ido lá uma vez, beleza, cheguei lá. Pô, doutor, o pessoal que me abordou lá, doutor, essa perícia estava marcada? Eu falei, estava marcada, né, tudo certinho, né, o pessoal foi avisar, estava tudo ok, né. Aí eu falei, mas que estranho, porque eu liguei pro engenheiro de segurança, ele nem está aqui, né, ele nem estava sabendo dessa perícia, mas ele está vindo, ele está a caminho aqui da usina, pediu para o pessoal guardar um pouquinho. Não, beleza, tá tudo certo, vamos aguardar, né. Ok, aí, pessoal, olha como é que as coisas acontecem, né. Esperando um pouquinho, espera vai, espera vem, aí chegou a ligação, né, chegou o rapaz lá que me atendeu com o telefone, doutor, a advogada gostaria de falar com o senhor, né. Pois não, doutor. Doutor, então, o senhor agendou essa perícia mesmo? Está agendado? Porque eu acabei de abrir meus e-mails aqui, não tem nada aqui nos meus e-mails, né. Eu falei, doutor, eu agendei, né, já deve ter lá uns 8, 9 dias atrás, né, anexei lá no sistema também no PJE, e acredito que sim, que encaminhei o e-mail, né? Enfim, pessoal, resultado. Eu não havia encaminhado o e-mail. O reclamante também não estava lá, o advogado do reclamante também não estava lá.
A advogada da reclamada também não estava, né? Então, enfim, eu falei, foi vacilo meu, doutor. Então, me desculpa, né? Estou voltando embora, né? Cacei ali coloquei, como diz, né, Pôs minha a cara violinha no saco, né? e estou voltando para trás, né? E foi isso, olha, realmente foi uma falha minha, né? Vou agendar novamente a perícia, né? E aprendizado com isso, né? Às vezes é uma melhoria, foi o que eu fiz, uma melhoria no sistema, no controle das perícias. Eu tenho um controle de gestão, né, que eu faço para poder organizar todas as minhas perícias e as minhas assistências técnicas. E aí eu melhorei esse controle de modo que eu pudesse confirmar, né, nesse controle se realmente o e-mail havia sido enviado ou não. Então, assim, são mudanças pequenas, né? Foi uma situação chata que aconteceu, primeira vez que aconteceu isso, nunca tinha esquecido, né, de fazer um agendamento, mas acabou acontecendo, foi uma semana que estava bem corrido para mim. Eu fiz o agendamento no PJE, no sistema, mas de fato esqueci de formalizar por e-mail. Paciência, no agendamento. Formalizei, né, um novo e-mail depois, né, fiz um novo agendamento, né, fiz as devidas justificativas e fui lá depois, realizei a perícia e deu tudo certo. Eu tive já, contando meu segundo caso, esse eu passei bastante raiva comigo, tá? Eu chamo, o que foi a questão? Foi uma perícia que eu fui fazer em uma fazenda. Eu tinha uma série de processos para fazer a perícia, já tinha marcado, fiz toda uma rota, né? Então eu falei, de manhã eu vou nessa fazenda, eu vou reservar aí até umas 10 horas da manhã, eu resolvo rapidamente essa perícia, marquei uma perícia que era num shopping próximo da cidade da fazenda, né? Marquei a perícia para as 11h30, que eu queria pegar o pico da produção lá do restaurante, para avaliar os agentes, e mais 2 perícias para a tarde. Então, eu fiz um ciclo perfeito, né? E aí vai eu para essa fazenda, né? 50 km de estrada de terra. Fiz os cálculos tudo certinho, falei, não, é uma coisa rápida, olhei no Google Earth rapidamente, falei, vou virar aqui, vou andar tantos quilômetros e tal, né? E fui. Cheguei, entrei na estrada de terra, que eu começo a olhar, né, os pinheiros que era pequeno no Google Earth já estava grande, a entrada que tinha eu já não achei mais, né, a estrada já não estava muito boa. Moral da história, cheguei, era quase 11 horas nessa fazenda. Eu me perdi, andei para um lado, não achava, andei para o outro, também não achava. Quando eu consegui parar, pedir algumas informações, enfim, cheguei na fazenda. Era uma fazenda de avícola, né, de criação de aves, só que ela já estava desativada, vendida para outro fazendeiro, ele já estava lá quebrando a fazenda toda. Enfim, não tinha nada, não tinha cenário nenhum mais para fazer perícia. Não tinha reclamante, não tinha reclamada. Falei, meu Deus, andei quase 100 quilômetros no estado de terra para chegar lá atrasado. Eu trazei mais ou menos umas 2 horas para poder encontrar, e ainda assim não tive nada para fazer lá. A minha sorte, o que eu resolvi fazer? Eu tirei umas fotos da fachada, né, da entrada da fazenda, onde já não tinha, estava descaracterizado mais a logo da reclamada, tinha lá uns itens apagados, mas eles estavam pintando. E entrevistei o porteiro lá, o caseiro, nem lembro mais quem era, que falou, olha, aqui não tem mais isso, tal, eles já saíram, já arrendaram a fazenda, enfim. A fazenda foi descontinuada. E isso me salvou, porque assim que eu cheguei no escritório, que eu entrei no PJI para protocolar, avisando que não tinha conseguido, e sinal, não tinha telefone também, tá? Tentei ligar para as partes, não tinha sinal assim, de telefone, no meio do mato, né? Já tinha uma petição da reclamada pedindo a minha destituição, porque eu marquei, não fui na perícia, eles alegando, né? Eu não tinha ido na perícia, que ficaram lá me esperando, enfim, só que eles nem foram, né? Eu acho que eles já sabiam que a situação era meio caótica nessa fazenda. Aí eu liguei para a vara do trabalho, né, contei a história, falei, olha, tem foto, tem todo o comprovante que eu estava aqui, peguei um testemunho de uma pessoa lá, anotei os dados dele, falei, não, coloca tudo isso aí nos autos e nós vamos, e deixa comigo. O juiz falou, deixa comigo, depois a gente vê o que faz com essa perícia. Né? Enfim, consegui escapar, não fui destituído do processo, não tive que responder nada disso, porque eu mostrei que eu estava lá, atrasei tudo mais, e que não tinha como fazer perícia, porque já não existia mais o posto de trabalho. Tá? O que eu aprendi com isso, Júlio? Primeira coisa, traçar a rota com antecedência. Né? Então, vamos verificar realmente onde é que chega, né? Como é que eu vou fazer para alinhar. Fora os atrasos que eu tive nas outras perícias, né? Eu não consegui fazer a perícia do horário de almoço, eu tive que cancelar ela, remarquei para outro dia. Tive custo de hotel para ficar no outro dia para fazer avaliação, enfim, esses problemas. Então, traçar a rota com antecedência.
solicitar um croquis para a reclamada. Então, hoje, se tiver uma fazenda, alguma coisa longe, né, antes de fazer o agendamento, eu solicito que ela informe o croquis ou localização correta da fazenda. E uma coisa que eu venho fazendo ultimamente eu agendo um ponto de encontro com as partes. Então, é lá na estrada vicinal, número tal. Eu olho no Google Earth, vejo se tem um posto de gasolina próximo, marco o encontro nesse posto de gasolina, de lá reúne todo mundo e a gente sai para a fazenda. É uma forma de você evitar que essa situação aconteça, né? Boa. Eu nessa questão de fazendas, quando é área rural que eu não conheço, eu faço exatamente isso. Inclusive, eu lembro que foi uma dica sua muito tempo atrás, né, Thiago? Você falou, olha, marca um ponto de encontro, não queira encontrar, não. Agora eu te pergunto, isso foi diante dessa situação? É lógico, por que eu já te falei isso? Para não acontecer a mesma coisa. Pessoal, isso aqui é muito rico, assim, não é um simples caos aqui que aconteceu conosco, né? Enfim, é para mostrar para vocês que esses caminhos das pedras, às vezes, conta demais, sabe? Essas falhas que nós já tivemos e que a gente ainda tem, a gente está passivo de erro a todo momento, né? Então, isso é para poder agregar valor para vocês aqui, né? Que, de repente, pretende atuar como perito ou como assistente técnico, né? Enfim, para saber que isso acontece, essas falhas acontecem, somos seres humanos e bola para frente. O importante é a gente aprender com isso, né? Bom, um outro caos meu aqui, né? Fui fazer uma assistência técnica, não estava como perito, estava como assistente técnico da reclamada, né? E foi apenas o reclamante, Tiagão. E o reclamante, né? Não tinha advogado com ele, enfim, apenas ele, né? E assim, o cara já chegou um pouco, dava para ver que ele estava um pouco já alterado, sabe? Assim, um pouco nervoso. Né? Dava para a gente, né? Dava para perceber. Quando começou a perícia, aí do lado da reclamada estava, né? Estava eu como assistente técnico da reclamada, estava dois representantes da contratante, no caso eu estava representando a contratada, né? Terceirizada. Então tinha 2 representantes da contratante e um representante da contratada, e o perito, né? Então, do lado da contratada, contratante, enfim, tinha lá os profissionais, e apenas ele sozinho. Antes de começar a perícia, antes do perito falar qualquer coisa, ele já me solta, olha, essa perícia aqui eu já vou pedir cancelamento disso aqui, desse jeito, e bravo. Não do jeito que eu tô falando aqui, é o seguinte, ó, eu vou pedir cancelamento das perícias aqui, ó, esse trem aqui tá tudo errado, para mim isso aqui já tá bagunçado, ó. Olha o tanto de gente aqui, só tá eu que sozinho, que negócio é isso aqui, né? Enfim, a pessoa sem instrução, né? Sem orientação, sem saber como que funcionava, né? Provavelmente o advogado não deve ter explicado, orientado como é que eram os procedimentos, né? Cara, e assim, começou a perícia, né? Aí o perito perguntou para ele qual era o horário de trabalho dele. Não tem horário aqui não. Aqui não tem horário não. Aqui é o seguinte, aqui às vezes antes de 7 horas da manhã, sai 2 horas da manhã. Aqui não tem horário não. Aqui a gente trabalha, perguntas aí qual que é o meu horário, sabe? Tá bom. Aí o perito, não, tudo bem, se o senhor não quiser falar, não tem problema. Qual que eram as atividades que o senhor realizava? Aqui eu realizava de tudo, rapaz, aqui de tudo, fazia de tudo. Perguntas aí o que eu fazia, pergunta pra ele aí, ó. Pergunta aí, ó. Sabe? Rapaz, o perito, para mim, assim, foi muito paciente, sabe? Ele, né, tratou, tal, deixou o cara baixar a poeira ali. Olha, o senhor tenha calma, eu estou perguntando para o senhor, se o senhor não quiser informar qual eram as atividades que o senhor fazia, eu vou perguntar para eles, não tem problema, mas eu estou dando a chance para o senhor se explicar, né, explicar qual era a atividade, para ele poder constar. Não, ó, eu fazia isso aqui, aí começou a falar e tal, beleza. Depois que ela acabou, falou, tá, aí o perito agradeceu ele, falou, agora eu vou colher as informações aqui com a reclamada, né, passou a palavra para a encarregada da contratante. E aí, quando ela começou a mencionar as atividades, Thiago, o cara ficou irritadíssimo, sabe? Ela começou a falar, olha, o horário de trabalho dele era das 7 às 15, tinha dia, né, às vezes acontecia de ficar um pouco depois do horário sim, então, de fato, isso procede, essa informação que ele passou, tinha as horas extras, conforme está apontado nos olerites, e o cara já começou a ficar bravo. Como assim, das 7 às 15? Não existe não, 7 às 15. Eu trabalhava aqui o dia inteiro, tinha dia que eu saía daqui à noite, né? Aí o perito, senhor, fica calmo, tranquilo, agora quem está falando é ela. Enfim, gente, não vou resumir aqui. O cara, ele chamou todo mundo de mentiroso, né? Porque aí depois eu fiz minhas considerações, o outro colega também fez, todo mundo fez suas considerações. Cara, eu achei que ia dar briga, Thiago, eu achei que ia dar briga, sabe?
E aí o perito conduziu, né, de uma forma também muito tranquila, né, acalmou o cara na medida do possível, porque ele já estava muito nervoso, sabe? Mas eu achei que ia dar briga, sabe? Ele começou a chamar todo mundo de mentiroso, me chamou de mentiroso, o senhor tá mentindo, não sei o quê, né? Falou para encarregado, olha, você é mentiroso, você tá inventando essas coisas, né? E aí, quando, enfim, num dado momento, às vezes a gente também não consegue segurar muito, né? E tentei explicar para ele o máximo possível, né? A gente tenta sempre explicar, olha, o fulano de tal, é o seguinte, o senhor estava falando, no momento que o senhor estava falando, todo mundo aqui estava em silêncio, não estava? Não, porque não sei o que, estava ou não estava? Quando o senhor estava falando, a gente respeitou o senhor? A gente ficou calado, não ficou? Sim, vocês ficaram calados mesmo. Foi, pois é. Então, enquanto a gente está falando, fique em silêncio também, né? Porque tem a sua versão e tem a versão da empresa. O perito está considerando as duas versões. Não quer dizer que você está certo, a gente está certo, ou você está certo, a gente está errado e vice-versa. É a sua versão e a nossa versão. A gente pode continuar, né? Tá bom, tá bom. Mas assim, sabe, bravo, né, daquele jeito. Aí alguém fala alguma coisa, ele, sabe, assim, furioso. Sim. E, pessoal, algumas coisas que todos aqui precisam ficar bem cientes disso, né? É normal a outra parte se sentir prejudicada. É normal isso acontecer. Então, para quem vai atuar como perito, como assistente técnico, para quem já atua, para quem vai lá apenas representando a empresa, ou às vezes é como testemunho do reclamante, enfim, ou se apresenta como paradigma, né? É importante que vocês saibam que a outra parte sempre vai ser contrariada, ela sempre vai estar contrariada. Quando alguém estiver falando alguma coisa, o outro vai discordar, geralmente, né? Geralmente. Nem sempre é assim, às vezes existe uma concordância e aí facilita demais o trabalho do perito. Mas, via de regra, né, alguém vai se sentir prejudicado. Então é importante manter a serenidade, né, levar o trabalho a sério, não entrar na pilha, tá? Não ir para discussão, não querer aumentar a voz, nada disso, porque senão é perigoso sair nos tapas, né? Se o perito não tiver um controle ali da situação, pode ser que isso aconteça. Então, serenidade acima de tudo, tratar, né, a coisa ali com muita seriedade e evitar de entrar na pilha. Isso. O meu próximo caso é até parecido com esse seu, foi um teste para mim, teste de paciência. Quem me conhece aí, convive comigo, a Amanda, minha esposa, ela tá aí. Assim, você vai contar nos dedos as vezes em que eu me exaltei e que eu fiquei puto de raiva, tá? Mas assim, eu nem lembro quando isso aconteceu, porque eu sou muito calmo mesmo, tá? Mas esse dia eu fiquei por um fio de sair chutando o balde e falar, não volto mais aqui para fazer perícia, tá? Por quê? Por causa da encenação. Se tem uma coisa que tira, pelo menos me tira do meu eixo ali, é quando você vê que tem tudo encenado, né? Então, dois casos rapidinho juntos, né, que eu lembrei do outro aqui também, tanto de um lado quanto de outro. Fui fazer uma perícia, designado para fazer uma perícia de análise de insalubridade, e o vigia, né, o funcionário, ele era vigia, e ele foi assaltado, Júlio, durante a empresa, né, e depois disso ele entrou em colapso, lá, entrou em depressão, né, enfim, teve lá vários problemas de saúde, ficou afastado muito tempo, e depois entrou com uma ação, e uma das coisas que ele estava pedindo era a insalubridade. E para a insalubridade, eu fui designado para fazer a perícia. Cheguei lá na hora, comecei a conversar com ele e tal, ele tratando a gente muito bem e tal. No meio da perícia, ele bateu a mão na mesa assim e falou, espera um pouquinho, né? Começou a tremer, catou um remédio do bolso dele, tirou um remédio gigante lá, pegou, bebeu uma água, e daí para frente, meu amigo, ele começou a falar da doença dele, do problema. Eu falei, não, calma, senhor, não, mas eu preciso falar. Eu falei, não, você pode falar a outra pessoa, tá? Aqui a gente vai analisar as suas atividades, onde você estava exposto aos riscos, né? Não tem a ver com o seu... saúde, a condição aí do assalto, porque ele começou a contar como é que foi o assalto, ele virou a chave da cabeça dele, né? E aí eu tive que ter muita paciência, porque eu entendi ali que isso aí realmente poderia ser uma encenação, para ele falar assim, vou tentar comover o perito, para que ele se sensibilize com a minha situação, mas também a gente sabe que poderia ser uma doença psicológica, e eu não sou médico para poder fazer uma avaliação ali, não sou psiquiatra. Então, eu me exaltei no momento ali, falei, nossa, vamos focar, manter o centro aqui e tal, não sei o quê. Só que depois eu pensei, realmente ele pode estar passando por um momento aí de estresse pós-traumático, né? Enfim, a gente não sabe. Aí o que eu fiz? Eu pausei a perícia, falei, olha, nós vamos esperar uns 10 minutos, o senhor vai lá no banheiro, faz lá as necessidades, bebe uma água, toma um café, tá? Eu vou lá para fora, vou respirar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta.
A gente voltou e continuou e terminou a perícia, tá? Aí essa foi uma encenação. E lembrando rapidinho aqui, Júlio, a segunda vez que a encenação que eu vi, agora foi da parte da reclamada. Fui fazer uma perícia de avaliação das condições ambientais de trabalho. Cheguei lá na empresa, uma bagunça, assim, era uma serraria, e assim, serra espalhada por tudo quanto é lado, uma geladeira no meio da produção, mochila guardada em cima de extintor, uma maluquice. Mas uma coisa era bonita de se ver, tava todo mundo usando protetor auricular, limpinho, novinho, parecia que tinha sido entregue há meia hora atrás, zerado, não tinha nenhuma marca de sujeira. Se você tirasse o protetor ali e cheirasse, aí dá para sentir o cheiro do plástico novo. Né? Aí você fala assim, nossa, gente, aí é demais, né? É querer enganar quem já está trabalhando na área há muito tempo, não dá, né? Então é uma encenação. Né? Então, o que eu aprendi com isso também? Nem tudo que parece é verdade. Cara. Então, às vezes parece que a pessoa está encenando e, na verdade, ela pode realmente ter um problema, tá? E o outro lugar parece que é bonitinho, mas às vezes está escondendo um grande problema por baixo, né? Tiago, então, era esse caso aí que as proteções tinham acabado, assim, estavam com a pintura bem novinha. Eu lembro que tinta você mandou fresca, uma foto, não era? Tinta fresca, As proteções que eles tinham feito tava fresquinha, né? Se você passasse lá uma mão um pouquinho mais forte, ainda saía a tinta, não deu tempo de grudar no metal. Então, assim, tinha uma proteção, mas você tinha um baita de um buraco lá que estava sinalizado com um cone e uma fita zebrada. Então, dava para ver que a empresa não tinha gestão. Ela tentou dar uma maquiada ali na área para poder passar na perícia. Né? Então, é como o Anderson está falando, mágica, né? O povo quer fazer mágica. Então, confie sempre desconfiando quando você estiver fazendo uma perícia, né? Uma assistência técnica. É isso aí. E fica a dica, né, pessoal, para quem vai atuar pelo lado da reclamada, cuidado com essa maquiada, né? O perito, se ele for esperto, ele percebe, né? Se ele tiver um pouco de experiência, ele percebe que as coisas foram maquiadas e isso pode reverter contra a reclamada, né, Tiagão? Exatamente. A Helenilda está comentando aí, ó, certa vez fui assistente técnico da empresa que trabalho, onde o perito prestava consultoria anteriormente e tinha retido a documentação por falta de pagamento. Olha isso. Olha aí que maluquice. Não, gente, é situação atrás de situação. Muito obrigado, viu, Helenilda, por compartilhar aí. Pessoal, fique à vontade, se vocês quiserem compartilhar alguma situação de vocês aí, pode mandar pelos comentários também. Bom, dando sequência aqui, certa vez eu atuava como, na época eu era técnico de segurança do trabalho e estava naquela perícia atuando como assistente técnico da reclamada, né? E o reclamante deu seus depoimentos, enfim, né? Falou tudo que tinha que falar. E quando eu fui falar, né? O perito passou para mim, fui fazer as devidas observações. E, cara, durante, e aí algumas coisas que eu falei, óbvio, que eu desmenti ele, por exemplo, ele teve a cara de pau, né? De falar assim que não, o perito perguntou se tinha técnico de segurança na empresa e se os técnicos de segurança cobravam, né, fiscalizavam o uso de EPI e tal. E nessa empresa, a área que esse reclamante trabalhava era uma área que era frequentada por mim, era uma área onde eu era o responsável. É muito comum, né, quando você tem uma empresa muito grande, né, Tiagão? Você tem as áreas, os técnicos de segurança específicos por áreas, exatamente. E eu era responsável por essa área. Então, quando ele falou isso, cara, eu falei, não. Ninguém cobra aqui, técnico de segurança não cobra, encarregado não cobra, não sei o quê. Cara do céu. Eu fiquei pé da vida, né? Beleza. Esperei minha vez de falar, quando o perito passou, eu fiz as devidas observações, né, as devidas indagações. E uma delas era que, né, eu falei, olha, inclusive, que eu me lembro, né, ele era um bom funcionário e nunca deu trabalho para nós com relação ao uso de EPIs. Ele sempre utilizava e, de fato, não estava mentindo, estava falando exatamente a verdade, né? Não era um cara problemático, sabe? A gente até ficou surpreso, né, pelo fato dele ter ingressado com uma ação na justiça. Na verdade, é aquele negócio, né, gente? A pessoa, às vezes, o trabalhador, ele entra na empresa, ele é um gatinho, quando sai, vira um leão, né? Esse ditado é muito utilizado aí. Então a gente nunca sabe, né? Nunca pode esperar aí o que vem das pessoas, né? E de novo, cada um tem o seu direito, né? Cada um se a pessoa julga que ela está no direito dela, tá tudo certo. Não tem nada errado, né, Thiago? Isso, eu tenho que buscar uma reparação. E quando eu fui falar, e quando eu falei isso, né, olha, então ele sempre utilizava os EPIs, né, não dava trabalho, às vezes, quando estava sem EPI, a gente cobrava, fiscalizava ali, passava, orientava, né, ele recebeu os treinamentos, está aqui as evidências e tal. Cara, o rapaz, ele foi ficando bravo e não aguentou, cara. A hora que eu estava dando meu depoimento,
Ele falou, rapaz, você é um mentiroso. Você é um mentiroso, Júlio. E é o seguinte, eu sei onde você pega o ônibus, eu sei onde você desce do ônibus, eu sei onde você mora, cara. Você pode ficar tranquilo, eu vou te esperar lá. Você continua mentindo, você vê que eu vou te esperar lá. Desse jeito, rapaz. Eita, e aí dá medo, hein? Hoje que eu vou apanhar, né? Pensei, né? E o cara mais forte que eu, rapaz, falei, não vou querer desafiar esse cara aqui, não. Aí, rapaz, eu fiquei, né, na minha ali. Aí o perito entrou e falou, olha, o senhor para de falar isso. Se o senhor falar mais uma vez, eu vou constar aqui no meu laudo que o senhor está ameaçando ele e o senhor vai acertar com o juiz. Aí o perito foi bem firme com ele, né? Falou, você não faz ameaça aqui para ele, não. Porque, cara, ele entrou de uma vez, não deu nem tempo do perito, sabe? Eu achei que ele ia vir para cima de mim, cara. A sorte que era uma mesa grande, eu estava do outro lado, e ele teria que atravessar, né, algumas pessoas até chegar a mim, sabe? Rapaz, aí eu fiquei meio assustado, né? Mas ele ameaçou mesmo, cara. Aí o perito falou isso para ele, deu um sossega-peão nele, né? Aí ele ficou calado ali, meio, né, injuriado ali e tal. Enfim, a perícia prosseguiu. Aí eu fui embora para casa, né? Quando eu cheguei, ele tava chegando no meu ponto de ônibus, eu já dei uma olhada assim. Desceu uns 2 pontos antes, Júlio? Ele foi só para a perícia, né? Ele foi para a perícia, depois foi embora, né? Ele já tinha saído da empresa, né? Cara, isso foi muito engraçado. Aí chegando no meu ponto, né? Dei aquela olhada antes ali. Eu sempre descia junto com os meus amigos, né? Enfim. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, nada. Falei, vida que segue, vamos seguir, né? Graças a Deus não teve nenhuma briga, nunca me esperou no ponto de ônibus, nada. E é tão engraçado, Thiago, que passou um tempo depois, eu encontrei com ele, né? Eu falei, e agora? Agora esse cara vai discutir. Já tinha passado muito tempo, nem fiquei sabendo do processo dele lá, se ele tinha ganhado ou não. E aí ele encontrou comigo, me cumprimentou, Júlio, tá bom, né? Parecia que eu tinha esquecido, cara, olha só, né? E aí conversamos e tal, aí ele lembrou, falou, rapaz, você lembra aquela vez? Não, cara, você me desculpa, cara, que vacilo que foi aquele lá, ficar te ameaçando lá, nada a ver, nossa, me desculpe, não sei o quê. Realmente, né, fazia tudo pela gente lá, mas eu estava muito injuriado com a empresa naquela época por conta disso, aí contou o que aconteceu, né? Estava meio injuriado com o encarregado lá, e por conta disso ela acabou ingressando com uma ação na justiça e tal. Então, assim, olha como que a coisa acontece. De novo, é o mesmo exemplo da situação anterior. A outra parte, ela pode se sentir sempre prejudicada, né? Então é importante que você, atuando como assistente de novo, né, independentemente do lado que você está atuando, que você seja sereno, né, faça o seu papel, né, não minta, fala exatamente a verdade, né, e vida que segue, pessoal. É normal a outra parte se sentir prejudicada, se sentir, né, poxa, o cara tá contra mim, né, então, normal, isso é tranquilo, né. Eu achei que você ia contar que você ficou com 2 olhos roxos, um dente quebrado. Não. Você ficou doidinho para isso, né? Você ficou doidinho. Aqui, ó, um comentário do Ronan aqui, ó. Anos atrás, trabalhei em uma empresa onde o dono era perito. Em uma das perícias que eu acompanhei, o reclamante era pizzaiolo. Teve a cara de pau de informar que descansava no seu intervalo. Não entendi. Como assim? Ele continua. Tá. Teve a cara de pau, desculpa, Ronan. Teve a cara de pau de informar que descansava no seu intervalo em um espaço abaixo do forno. Nessa perícia, quase virou caso de polícia. O proprietário do local queria agredir o reclamante, tamanha mentira narrada. Olha isso, gente, olha isso, hein? Tivemos que colocar panos quentes e seguir com a perícia. Acontece. Daí a importância do perito manter ali, né, na rédea curta, como se diz, né? E vai uma dica aqui, pessoal, né? Como perito, eu faço isso, o Thiago também faz isso, né? No início da perícia, explique as regras do jogo, tá? Pessoal, bom dia, boa tarde, né? Meu nome é Júlio, eu vim aqui fazer a perícia do fulano de tal, contra a reclamada tal, fui nomeado pelo juiz, e aí você explica, olha, aqui nessa perícia, o senhor está certo, reclamante, a reclamada, a senhora também está certa, né? Que não tem ninguém errado aqui na história. Eu não estou aqui para falar quem está certo ou quem está errado. Eu estou aqui para fazer uma análise técnica. Então, fulano de tal, reclamante, né? Eu vou colher primeiro as suas informações, né? As atividades que o senhor realizava. Peço aos demais para que, né, fiquem em silêncio, por favor, enquanto o reclamante fala. E o contrário também, quando a reclamada estiver informando, estiver falando, né, fazendo suas devidas observações, eu pedir ao senhor, né, que fique em silêncio. É sempre bom orientar o reclamante no começo ali, porque a reclamada já sabe dos Paranauê, né? Eles já sabem como é que funciona a perícia, porque, né, geralmente, quando você está ali fazendo uma perícia, é bem provável que essa empresa já teve outras situações, outras perícias, enfim. O advogado da reclamada já sabe como é que funciona a coisa e tal. Agora, às vezes, o reclamante não, às vezes é a primeira vez dele ali. Então, é importante deixar isso muito bem claro, olha,
E se houver algum tumulto aqui durante a perícia, eu vou parar a perícia e vou comunicar ao juiz quem é que fez o tumulto, ou vou pedir para que a pessoa se retire da sala. Então, beleza, pessoal? Estamos combinados? Está tudo certo aqui? Beleza? Beleza? Então tá bom. Então vamos começar. Então é assim, né, Thiago? Mais ou menos deixar claras as regras do jogo e dar sequência. Exato. É complicado em certas situações, mas acontece, né Júlio? Eu vou contar mais um caso só, Júlio, de uma situação que aconteceu, assim, que a gente vai querer ser bonzinho e depois acaba sendo comprometido. Fui fazer uma perícia também e era uma indústria que ela ficava um pouco distante da cidade. Tá? Aí o que acontece? Eu marquei ela para mais ou menos, não lembro se era 1 ou 2 horas da tarde. E eu cheguei lá na perícia, o reclamante já estava. A perícia foi muito boa, aconteceu tudo perfeito, todos educados, a perícia fluiu bem. Na hora de ir embora, o reclamante chegou para mim e falou: ô doutor, vou te pedir um favor, se o senhor não incomoda, não tem linha de ônibus aqui e eu não tenho condição nem de chamar um mototáxi. Eu vim com um primo meu que trabalha numa indústria aqui perto, cheguei aqui, era 8 horas da manhã, trouxe só umas frutas para eu comer aqui, eles não me deram almoço, marquei a perícia, era 1 ou 2 horas da tarde, então eu falava desde cedo. E tem como o senhor me deixar ali perto do trevo, né, mais próximo da cidade, que de lá eu vou a pé, só para... Porque senão eu vou ter que esperar meu primo sair do trabalho dele só depois das 6 horas da tarde. Contou lá numa prosa, eu fiquei com dó realmente dele, cara. Eu falei, nossa, coitado, né? Eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Põe lá no meu carro e deixo ele, não vou deixar ele em casa. Chegou na cidade, deixa ele se vir ali, né? Eu, na maior boa vontade, cara, em querer ajudar ele, o coitado tava sem almoço, enfim, ele me ganhou aí pela história, né? Eu falei, não, sem problema nenhum, eu te deixo mais para frente lá, né? O assistente técnico da reclamada tava próximo, eu falei, tem algum problema? Ele falou, não, tranquilo, pode ir, eu só não vou, ele ainda falou isso, eu só não vou oferecer carona porque eu vou ficar na empresa, vou alinhar outras coisas. Eu falei, então tá bom. Eu coloquei ele, oferecer carona, ele entrou lá dentro do carro e a gente foi embora, né? No outro dia, eu fui olhar os processos, já tinha uma petição lá pedindo a minha destituição, alegando que eu tinha amizade com o reclamante, pedindo minha suspeição, tiraram a foto dele entrando no meu carro, né? Não, foi uma dor de cabeça, tá? Aí o que eu tive que fazer? Tive que justificar, né, nos autos, assim, que eu apenas prestei uma carona para ele, porque não tinha linha regular de ônibus, e que isso não influenciou em nada no meu laudo pericial, né, e tudo mais. E o juiz até aceitou, ele não levou para frente esse caso de suspeição, porque realmente eu não tinha vínculo, eu nunca tinha visto o cara, entendeu? Então, e ele é humilde, falar que ele estava me pagando uma propina, alguma coisa, é a alegação mais improvável do mundo, né? Mas aí falei para mim, quer saber de uma coisa? Nunca mais eu faço isso. Tá? Fui fazer uma boa ação e acabei tendo dor de cabeça depois. Tá? Então, se o reclamante não tem condição de ir embora, infelizmente hoje, eu falo, olha, não posso fazer nada. Por mais que às vezes me corte o coração, eu não vou comprometer mais a idoneidade, né, a imparcialidade da perícia para agradar ali, para fazer uma boa ação. Então, situação parecida aconteceu comigo, viu, Thiago? Situação muito parecida, mas na verdade não era para ir embora. Eu estava indo no campo fazer as avaliações quantitativas. O reclamante já não estava mais com um primo dele lá, alguém que tinha levado ele, o cara já tinha ido embora. E aí ele pediu, falou, posso ir com o senhor, né, para acompanhar, né, a diligência? Falou, infelizmente não, né, cada um no seu veículo e tal, né, porque meu primo que já foi embora, pode ficar tranquilo, eu vou lá fazer as avaliações, né, fazer os devidos acompanhamentos, pode ficar bem tranquilo que, né, não vou deixar nada passar não, tá? Mas infelizmente não posso te levar. Então, assim, às vezes é chato, né, Thiago? Às vezes, poxa, sim, principalmente na hora de ir embora, né, às vezes o cara tá ali e tal. Mas é isso, pessoal, infelizmente é a nossa recomendação, né? A nossa recomendação aí para os nossos alunos também é que não dê, né? Não dê carona, por mais que corte o coração, mas é melhor você fazer isso do que depois você sofrer, às vezes, né, um pedido de suspeição aí, justamente, ou uma destituição, né? Porque a outra parte pode alegar que você, sei lá, era amigo do colega, enfim. Situação igual aconteceu com você, né, Thiago? Com certeza. Acabou. Não tem mais acabou isso. A sua, né? Eu tenho mais um caso aqui, Thiago, mais um caso. Não, acabou, nunca mais eu dou carona. Ah, entendi.
Pode contar. Tem mais um caos aqui, que é o seguinte, fiz o agendamento da perícia, né, marquei a perícia, tudo certo também, tudo programado, tudo ok. Chegou lá no local, cadê a empresa? Não tinha mais empresa. Só tinha uma fachada, só tinha um muro lá no local, mas não tinha mais empresa. A empresa não estava funcionando lá, né? Eu falei, cara, mas que coisa é essa, né? O que acontece? Entrei no processo para verificar o endereço, estava tudo certo, de fato, estava tudo certo o endereço. Passou um tempo, chegou o reclamante, e aí eu questionei, ele falou, o que aconteceu? Não, a empresa, pois é, não está funcionando mais aqui, não estou sabendo, né, não estou sabendo onde está funcionando e tal. Entrei, o nome da empresa, o nome Razão Social, tinha um nome fantasia. O cara falou, olha, essa empresa é do grupo tal. Eu falei, é do grupo tal? Não, beleza, deixa eu procurar aqui então na internet, né? Procurei na internet e consegui identificar um outro endereço, né? E assim, pessoal, já fica a dica, né? Como nos autos constava aquele local era da reclamada, né? A reclamada deveria ali se manifestar, olha, nesse local não existe mais, né? A empresa não está mais localizada nesse endereço, agora o local é esse, assim, assim, assado, né? Mas não foi feito isso, né? Então fiquei ali sem saber o que fazer, mas entrei na internet, consegui localizar o endereço, né, nesse novo local, me dirigi ao novo local. Chegando lá, estava fechado, inclusive tinha uma placa de aluga, mas estava entrando uma pessoa, né? Eu me apresentei a ela, perguntei se ela conhecia alguém daquela empresa e, por coincidência, uma coincidência absurda, ela era advogada daquela empresa, mas não nesse caso, não nesse processo. Ela estava, né, resolvendo uma outra questão lá dessa empresa. E ela me falou, olha, eu não estou sabendo do processo, eu convidei ela, né, se ela poderia participar, ela informou que não estava por dentro do processo, não poderia participar e tal, que a empresa realmente ela estava fechando, né, e ela inclusive estava cuidando dessa parte do fechamento da empresa, né. Tá bom, falou, então, doutor, eu vou só para a sua ciência, né, a senhora está aqui representando a empresa, tudo bem que não está nesse processo, mas a senhora trabalha para a empresa, para a reclamada. Então, eu vou me dirigir à vara do trabalho e vou fazer essa perícia lá. Tá? Então, só para a senhora estar ciente, se a senhora quiser comentar com a empresa, fique à vontade, né? Beleza. Feito isso, me dirigi à vara do trabalho, colhi, né, fiz toda a parte da oitiva lá, colhi as informações com o reclamante, emiti o meu laudo, né, fechei o meu laudo, anexei o meu laudo. No dia seguinte que eu anexei meu laudo, e detalhe, o laudo foi favorável à reclamada, tá? Não era uma perícia de insalubridade, não era de periculosidade, era uma atividade específica, desempenho de atividade técnica. Até foi uma única perícia que eu fiz, Thiago. Não é muito comum ter perícia nesse sentido, né? Eu comentei contigo na época, né? Então, foi uma perícia bem tranquila de ser feita e tal. Fechei o laudo no dia seguinte, a reclamada entrou com pedido, né, de contestação do meu laudo, pedindo para que fosse cancelado, né, esse laudo, para que fosse cancelada essa perícia, e fosse realizada uma nova perícia, porque eu não havia comunicado as partes corretamente, e além disso, eu não havia respeitado o prazo lá de 5 dias. Nossa, cara, mas como assim, né? O procurador colocou lá, né? Não observei o subestabelecimento de procuradores, ou seja, a troca de advogados durante o processo, que é algo que pode acontecer. Então, foi outra falha que eu cometi, de fato, foi falha mesmo, né? Depois eu consultei no processo, estava lá, né? Subestabelecimento de procuradores, alguma coisa assim nesse sentido, né, Tiago? E aí havia sido trocado os advogados do processo, né? Então, eu havia comunicado o advogado anterior e não havia comunicado os novos advogados. Tudo bem, né? O advogado que eu havia comunicado, ele poderia, de repente, ter informado, olha, não sou mais advogado desse processo, mas às vezes ele nem viu o e-mail também, né? E com relação ao prazo, o que acontece? No meu agendamento, né, durante esse transcorrer dos próximos dias do agendamento, teve um dia que foi feriado. E aí, quando a gente conta esse feriado, né, esse prazo dos 5 dias, são dias úteis, né, Tiago? E, de fato, foi outra falha minha, não havia me atentado que tinha um feriado bem no meio, né, no transcorrer daqueles próximos dias. E aí dava 4 dias e não dava 5 dias. Então, de fato, tomar muito cuidado com isso. A empresa estava, né, com todo o direito dela. Primeiro, não comuniquei aos procuradores corretamente e não respeitei o prazo de 5 dias. Tem empresas, pessoal, que eu já vi isso acontecer, às vezes o perito marca com 3 dias. Tem empresa que acaba, às vezes, aceitando.
mas deve-se seguir o que está no NCPC, né, no Código de Processo Civil. Enfim, perícia foi cancelada, né, eu tive que remarcar ela e vida que segue. Então, são aprendizados que a gente, né, são situações que acontecem conosco que é preciso que a gente aprenda com cada uma delas, né. Com toda certeza, esse erro eu já não cometo mais também. Então, pessoal, são caminhos das pedras, né, que a gente trouxe para vocês aqui, de forma resumida, alguns causos, né, existem outros, sim, existem, mas ia ficar cansativo aqui demais, né, Tiago, falando esse tanto de causa aí. A gente espera que vocês tenham gostado. Tem mais causas aqui que a galera colocou. Tem coisa demais, cara. Tem muita história. Se a gente for contar aqui, passa a noite. Mas aí você tem que ter uma cerveja, um churrasco, né? Que aí você vai lembrando das coisas, vai contando e vai rindo. Ó, o comentário do Irã, né? Fui assistente técnico da empresa contratante, onde o terceiro contratado pediu indenização por acidente. O perito me desprezou, mas quando o acidentado foi ouvido, só elogios, pois prestei toda a assistência. Necessária, né? Geralmente tem perito, né, que ele já chega, que aquele erro que eu falei, com pré-julgamento. Eu estou analisando um acidente, então o acidente foi culpa da empresa mesmo, tá? Já chega com a opinião formada. Né? Você até tem um termo para isso, eu esqueci como é que você fala agora. Né? Chega com o laudo pronto, alguma coisa assim. Que você... perícia reversa. Perícia reversa, né? Então já chega pronto. Você já chega com o laudo pronto, Isso. Então, aí é difícil mesmo, às vezes o assistente técnico passa por esses embaraços, eu já tive esses problemas também, tá? Perícia, por exemplo, que eu estava fazendo assistência técnica e o perito pegava lá o documento, mas aqui, eu estou olhando o seu documento, ele tá, onde já se viu, a sua assessoria aqui de segurança não avaliou calor no galpão, né? Um exemplo, eu estava lá na expedição, galpão aberto pra caramba, não tinha questão de calor, e começou a tecer comentários lá e não pertinentes à perícia, para quê? Para vender consultoria. Né? Então, tem muito disso, gente. Se for contar casos aqui que a gente vê de problema com perito e assistente técnico, eu vou te contar. Né? Tiago, inclusive, eu já acompanhei uma perícia na época que eu era técnico de segurança. Isso aconteceu comigo. O perito entregou um cartãozinho dele, cara, um cartão da empresa dele de consultoria. No final da perícia, eu vou deixar um cartão com vocês aí, caso vocês precisem de alguma consultoria. Eu falei, cara do céu, como é que pode? É difícil. Tem que ter cuidado. Tem mais um comentário aqui. O Marcos colocou, né? Uma solução seria levar alguém do lado da reclamada junto, quando eu citei a questão do reclamante pediu a carona, né, para ir comigo. Só que a reclamada, ela já ia em carro próprio e ela é proibida, né? Tem um procedimento lá que ela é proibida em outros carros, né, de que não sejam veículos dela, e ela também não pode dar carona. Porque se ela desse carona para o reclamante ali, levasse ele, beleza, né? Eu, como perito ali, ninguém está indo comigo, eles vão juntos lá, tudo certo, desde que não briguem, né? Mas foi uma perícia bem tranquila. Mas nesse caso, não era o caso, sabe, Marcos? Mas sim, poderia ser uma possibilidade, né? Se tivesse o reclamante e a reclamada junto comigo no meu carro, então tá ali as duas partes, né? Aí não você tá falando aí, Júlio, eu não vou estender muito não, mas carregar juntos no carro, né? Tive um problema desse, fui fazer uma perícia de hora em itinerary. Perícia de hora em itinerary, pessoal, você tem que marcar o ponto de saída, fazer todo o trajeto que a pessoa fazia, né? Até chegar na empresa e depois a volta, né? E aí, para não dar essa confusão, a gente marcou de sair no horário do local, né? E chega a reclamante era uma mulher, e ela trouxe uma criancinha ela devia ter o quê? 1 ano e meio, tá? E ela falou, olha, doutor, eu tive que vir acompanhar, mas eu não tenho com quem deixar meu filho. Eu falei, não, você pode ficar tranquila, sua sorte é que eu também tenho um filho pequeno, e ele pode usar até a cadeirinha, não tem problema. Né? Aí colocou na cadeirinha do carro, ela foi junto, e o assistente técnico da reclamada foi também. Júlio, mais ou menos aí uma meia hora depois que a gente saiu, eu só senti um cheiro lá atrás, que eu olhei, o menino tinha vomitado, mas vomitou no banco, assim, na frente, soltou aquele jato, vomitou na cadeirinha, mas fedeu o carro todinho. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Ela falou pra mim assim, ele sempre vomita quando anda de carro. Falei, mas você tinha que ter me avisado um negócio desse. Tive que pagar um lava-jato para lavar aquela cadeirinha, que é aquela cadeirinha com colchãozinho, que ele entrou pra dentro da espuma, mas virou um fedor, cara. Não teve jeito. Falei, meu Deus, vai botar no seu carro essa coisa. Eu já te falei isso muitas vezes. A gente tem que ir de carro locado. Comentário do Pedro aí. Estava em uma perícia agendada para as 10 horas, o perito se atrasou e chegou às 13 horas. Ou seja, 13 horas, 3 horas depois. A empresa ofereceu para ele almoçar, mas ele alegou não poder aceitar para não caracterizar envolvimento.
Assim, ó, isso aí há opiniões, né, Tiagão? Inclusive, Pedro, a gente estava comentando isso hoje mais cedo, né, Tiago? Né, coincidentemente. Sim. Eu sou da opinião assim, ó, se eu estou no local, uma área rural isolada, cara, não tem um restaurante do lado, paciência, né? Às vezes você acaba almoçando, nem precisa, você vai ficar com fome, você vai desmaiar ali, né? Então, paciência. Agora, se eu estou num local que tem restaurante próximo, eu, Júlio, prefiro almoçar no restaurante. Isso aconteceu, inclusive, comigo um tempo atrás aí. Não tem muito tempo não, tá? A empresa me ofereceu, né, o restaurante lá, o almoço e tal, mas não ofereceu para o reclamante, ofereceu só para mim. Então aí é chato, né? A pessoa fala, olha, eu vou agradecer muito o convite, né? Mas eu já marquei com um amigo meu ali, eu vou almoçar no restaurante, falei dessa forma. Na verdade, não tinha marcado com amigo nenhum, né? Mas foi para justamente evitar. Então, aí vai muito da opinião de cada um. Não sei se você pensa dessa forma, Tiagão. Mais ou menos. Né? Eu acho que se oferece para o perito e não oferece para o reclamante, igual fez com você, eu também não aceitaria. Mas, via de regra, as empresas acabam deixando. E eu vou te falar, cara, restaurante de empresa geralmente é bom. Tá? Então, eu não tenho muito problema com isso, não. Se eu tiver com fome... Depende, lógico que depende da empresa, né? Se eu bater o olho lá e falar, não, que esse restaurante é bom, beleza. Agora, eu já fui num certo frigorífico aí numa cidade, né, que eu vou te falar, cara, ninguém almoçava naquele restaurante, eu acho que era restaurante dos peritos mesmo, porque eu não tinha nem condição de comer um arroz duro, uma carne que não tinha nem condição. Mas, enfim, é tudo questão do momento, cara. Se você vê que a perícia foi tensa, que tá com muito problema, você não vai ficar ali naquele cenário. Agora, se foi tudo tranquilo, se o reclamante também pode almoçar ali, por que não? Geralmente o restaurante é terceirizado, pô, não é possível que alguém vai achar que você tá com algum conluio com uma parte só porque você almoçou num restaurante coletivo. Você não tá saindo de lá e numa churrascaria com a parte, é diferente. Claro. Tá almoçando dentro de um restaurante industrial, um restaurante ali, então não vejo tanto problema, não. O Zé Lemos comentou, né? Se for contar todos os caos, dá uma minissérie. Dá mesmo, viu, Zé Lemos? A gente até podia começar a anotar isso, viu, Thiago? Vai virar um e-book. Tá bom. De tanta observação, né, cara? Pessoal, lembrando, né, a todos aí que nós temos o curso, né, de formação de peritos judiciais, assistentes técnicos em SST, está passando aí o link da lista de espera, né? No momento nós não temos turmas abertas, mas no início agora de 2021 nós vamos abrir mais uma turma. Lista-espera.cursopericia.com, é só você acessar, né, caso você tenha interesse, né, em se tornar perito ou assistente técnico, é só você acessar esse site e deixar lá seus dados, seu nome, e-mail, e quando nós formos lançar, a gente vai entrar em contato primeiro com essa lista. Para quem está nessa lista, tem uma condição diferenciada, tá, dos demais. Então, a gente faz sempre o contato primeiro com quem está na lista de espera, para depois abrir o curso externamente, que aí os valores também são diferentes, tá? Exatamente. Tem mais alguns comentários aqui. O Cláudio Rodrigues, perícia bem é consultoria. Perícia bem é consultoria e nem comercial publicitário. Perícia nem é consultoria, nem é consultoria, nem é publicitário, né? Nem é um evento de marketing, né? Exatamente. Comentário aqui do Anderson, Júlio Thiago, o reclamante pode ir de carona com o advogado? Pode, se for o advogado dele, tudo bem, sem problemas nenhum, tá, Anderson? Pode sim, sem problemas nenhum. O Dário Cabreiro, o profissional que atuou como perito não deveria atuar como assistente. Ô, Dário, depende, tá? Não tem nada que proíba, né? Agora, desde que não seja para a mesma empresa. Exato, então tem os casos de suspeição, né? E principalmente assim, se for uma cidade um pouco pequena, né, um pouco menor, aí pode ser problema, né? Às vezes você faz consultoria ou faz assistência técnica para uma empresa, daqui a pouco você é nomeado para fazer uma perícia naquela empresa, você não pode aceitar. Então tem que ter esses cuidados aí, porque senão realmente pode dar choque, pode dar conflito de interesse, né? Tem uma empresa aqui em BH que o refeitório tinha um apelido de granja, frango todos os dias. Essas histórias tem demais, né? Pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado, né, desses causos aqui. Muito obrigado a todos aí. Realmente era para contar um pouco aí dos tombos, né? Tem gente que só vê as pingas, mas não vê os tombos, né, Tiagão? Exatamente. Então, a gente tem bastante, falhas, a gente comete erros, comete falhas, são situações que às vezes acontecem, né? Situações até mesmo constrangedoras. Inclusive, algumas delas a gente nem pode citar aqui, né? Mas tem muita situação que acontece aí. Mas assim, é igual o Thiago comentou logo no início da nossa live aqui, né? É igual quando acontece um acidente de trabalho, uma não conformidade. Você precisa identificar os pontos de melhoria. O que você vai fazer com essas situações para você melhorar, para que isso não aconteça novamente, né? Por aí. Exatamente.
Aí a melhoria contínua, gente. Então, é claro, a gente está contando aqui um pouquinho, mas tem muita coisa boa também, né? Claro. A maioria das perícias e assistências técnicas que a gente conduz são tranquilas, são legais, né? Tem bons resultados. Então, os causos são aqueles pontos fora da curva, né? Via de regra, é tudo uma maravilha. E que fazem parte também, né, Thiago? E que fazem parte, isso, né, olha, me diz aqui alguém, né, que não tem nenhum problema na sua profissão, no seu dia a dia, né? Se tiver alguém, pelo amor de Deus, me chama para fazer uma visita, porque eu adoraria conhecer, né? Então, problemas acontecem. Agora, a diferença é como você vai tratar esses problemas, né? Então, tem que saber conduzir isso para que isso, de fato, não vire um problema maior, né? Exatamente. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tenham todos aí uma boa noite, né? Estamos chegando próximo do Natal. Tem mais uma live ainda antes do Natal, né, Júlio? Vai dar tempo? Não sei. Será que vai ter mais uma live, Thiago? Eu acho que não, boa observação. Não vai dar. É dia 24. Não tem jeito. É dia 24, então hoje é a última live antes do Natal. Talvez eu até... desejo para vocês um excelente Natal, um ano novo também. Não me emenda, não me dá folga aí, Júlio, entre o Natal e o Ano Novo, senão... provavelmente, é isso mesmo, provavelmente essa é a última live do ano de 2020. A gente até não havia se tentado nisso, Thiago, dia 24. Natal, né, na quinta que vem, e na outra quinta, dia 31, véspera de Réveillon. Então, realmente, é a última live do ano. Então, eu desejo a todos vocês que estão ouvindo a gente um excelente Natal, com proteção, com os devidos cuidados que o momento exige, né? Um bom ano novo também, com seus familiares, e nos vemos em 2021. Só em 2021 que eu quero te ver, Ju, com a graça de Deus. Eu também, Deus me livre. Pessoal, Feliz Natal a todos, né, para vocês e seus familiares aí, um ótimo ano novo, né? Cuidado para quem for, né, pegar estradas aí, né, nesse Natal, no Réveillon. Tiagão, eu sei que você vai semana que vem para BH. Cuidado na rodovia, né, pessoal? Atenção redobrada, essa época do ano é muito movimentada as rodovias. E é isso aí, Vamos que vamos. E que venha 2021, né, principalmente com todos aí, muita saúde acima de tudo, porque o resto a gente realmente corre atrás. Amém. Valeu, pessoal. Valeu, Tiagão.